Graça e paz, queridos. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Ontem vimos prodígios. Quantos viram prodígios aqui, irmãos? Quantos não estavam ontem, que você não veio ontem? Seja bem-vindo, amém? Deus tem coisas novas para fazer hoje. Não podemos viver da unção de ontem, né? Da unção de 100 anos atrás. No tempo tal, era tão bom. Mas Deus tem algo novo hoje. Amém? E Deus, como eu falei ontem, tem colocado uma palavra no coração da minha esposa, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Aleluia! Que bom que você veio, que bom que você escolheu a melhor parte, e eu tenho certeza que a unção que vai vir sobre nós, já está sobre nós, é uma unção fresca, amém? A unção de ontem, o Senhor já deixou ontem, hoje Ele tem uma unção fresca. Isso nos alegra, nos traz satisfação, porque Ele é um Deus que sempre vai nos liberar com as nossas despensas cheias do seu favor, da sua graça, da sua unção. E eu quero que você leia junto comigo em João, capítulo 20, na versão ARA. A Bíblia vai dizer, no verso 30, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. E nós sabemos que essa palavra Cristo, no grego, ela é o ungido, e no hebraico ela é Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Nós sabemos que os milagres, eles apontam para quem Jesus é. São sinais de quem Ele é. Jesus é Deus conosco, Emanuel. Mas Ele também é Jeová Rafá, aquele que cura. E quando Jesus falou a seu respeito, aquilo que estava registrado no livro de Isaías, quando ele disse, o Espírito do soberano Deus está sobre mim. E se Ele é soberano, Ele se revela como Ele quiser. E aprouve a Ele se revelar, pregando, ensinando e curando. E nós estivemos no Japão em 2023 e vimos muitos sinais e maravilhas. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vimos muitas crianças sendo curadas por Jesus. Tinha uma criança do lado direito do palco. E essa criança chorava muito alto mesmo. Ela gritava, ela chorava muito alto. E o meu esposo, quando ele estava ministrando, ele falou, alguém abrace essa criança. Alguém console essa criança. E a mãe ouviu, impõe as mãos sobre a enfermidade. Aquela menina de 9 anos de idade, ela não podia correr. E ela tinha dificuldade para andar. E naquela hora, ela foi curada por Jesus. E quando terminou o culto, nós estávamos lá fora no hall, e aquela menina de 9 anos, ela corria de um lado para o outro, e ela gritava assim, amanhã eu vou dizer na escola que Deus existe, Deus existe, Deus existe. E ela corria de um lado para o outro. E sabe, nós estivemos agora em João Pessoa, e lá nós havíamos também testemunhado há 11 anos atrás a respeito desse milagre. E naquele dia no culto, tinham muitas crianças e elas foram profundamente tocadas pelo poder do Espírito Santo. Tiveram crianças que foram batizadas com o Espírito Santo, tiveram crianças que receberam de Deus o toque, né, do Senhor. E veio para nós um testemunho de um menino, Josué, que naquela noite, ele foi à frente e ele gritava, e tem o áudio do testemunho dele. No dia do culto, o culto estava sendo gravado,
E tem o áudio dele gritando: Deus me cura! Deus me cura! E para a glória de Jesus, ele tinha 21 tipos de alergia. No ano de 2023, tem as imagens. Esse testemunho foi feito um documentário. Ele foi internado várias vezes por causa da alergia. Ele não podia comer uma série de coisas, inclusive ovo, os biscoitos que criança gosta de comer, ele não podia. E para a glória de Deus, queridos, aquela mãe saiu dali agradecendo pela fé, por causa de um testemunho de uma criança que também foi curada da visão, porque a mãe agradeceu pela fé. E sabe de uma coisa, eu não sei se eu estou sendo muito clara, estou falando várias coisas assim, mas para a glória de Deus, veio o testemunho que aquele menino foi completamente curado por Jesus. Ele não tem mais nenhuma alergia. O médico constatou e falou para ele: Josué, eu soube que você fazia um pedido a Deus. O que é que você orava? E aí tem a filmagem, o médico perguntando para ele. E ele falou, diante do médico, que ele pedia a Deus para ser curado da alergia. E o médico disse para ele: pois é, Josué, Jesus te curou. Você não tem mais nada. Irmãos, talvez você esteja aqui e talvez alguma dúvida possa estar passando na mente de alguém, mas eu quero te dizer que nós temos o vídeo, nós temos os testemunhos, nós temos os exames para a glória de Deus, e eu tenho um alvo. O meu alvo é fortalecer a sua fé. Creia que hoje Jesus pode curar todo tipo de enfermidade e moléstia. E creia mais, creia que Ele pode curar o seu filho em casa, Ele pode curar a sua filha em casa, Ele pode curar o seu filho que está lá no departamento infantil, Ele pode tocar na sua vida aqui, mas essa unção, ela não está restrita, ela é transbordante. Aleluia. Os 10 mobilizadores da unção, alguns irmãos adquiriram, são 10 conceitos. Nós falamos sobre compaixão e amor, ousadia de imitar Jesus, perseverança na cura dos enfermos, falar ao monte, atitude, foco, atos de fé. São conceitos, irmãos, de uma vida cristã, e tem os questionários aqui práticos. É um manual de treinamento. Amém? Jesus falou: ide fazer discípulos de todas as nações. Nós sabemos que existem dons específicos, mas a ordem que Jesus deu para ir e pregar o evangelho, e sinais confirmarem, imporem as mãos, é para todo crente. Se você é um servo de Deus, você pode também, no nome de Jesus. Ninguém tem a tecnologia celestial. Eu não sou dono do Espírito Santo. Ele pode usar uma criança aqui nessa noite. Eu já vi, eu falei isso ontem. Vai ser a mãozinha que vai tocar no enfermo e ele vai ser curado. Trouxe também 21 devocionais de cura. Poderiam ser 20, poderiam ser 22, mas são 21. Embora tudo na Bíblia tenha um significado, mas são 3 semanas, irmãos, cada dia uma reflexão. Tem até alguns irmãos que postam, né, com cafés e tudo, eu vou replicando, e eu tenho certeza que tem sido bênção para muitas pessoas. E são temas, andando sobre águas, vendo que possuía fé para ser curado, saros de coração quebrantado, estão cheios de vinho novo. São temas bem de milagres e atos dos apóstolos, experiências também que tivemos na Argentina. Então, tem a oração também, está lá na saída. Os generais de Deus, evangelistas de cura, curas aos milhares, irmãos. E aqui fala de Oral Roberts, a universidade está lá até hoje, né? Aquele homem abalou ali a América, o casal Charles e Francis Hunter. Nas reuniões de Francis, o livro não conta, mas tem outros materiais. Mais de 400 pessoas eram curadas dos ossos, irmãos, numa única reunião. Já pensou? A ponto até dos profissionais de saúde ficarem preocupados na cidade, porque todos abandonavam os tratamentos. É sério, irmãos. E glória a Deus pelos profissionais, fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, bioquímicos, médicos, cirurgiões. Foi necessário que eles também aprendessem a palavra de Deus e que aplicassem a palavra de Deus, que eles também iriam colher os resultados. O que Deus fez ontem, irmãos, pense comigo, nem olhos viram. Você tem noção do que Deus fez ontem? Usar pessoas comuns, eu sei quem eu sou, irmãos, você sabe quem você é. Eu de mim mesmo, de nós mesmos, não podemos fazer nada aqui.
mas Deus começou a tocar simultaneamente e de uma forma personalizada. Quantos viram? Se eram joelhos, joelhos moviam, se eram ombros, a irmã, teve uma hora ali que ela fez um movimento, o irmão sendo articulado, aí braços e pernas, eu falei, Deus, sabe, nós não temos noção. A John D. Lake, do livro Generais de Deus, eu trouxe também o Generais de Deus, aqui são 12 biografias. John D. Lake, mais de 100 mil pessoas foram curadas através do ministério de John D. Lake. Foi a cidade mais sã dos Estados Unidos da época, a cidade de John D. Lake, chamavam ele de Dr. Lake. Olha o impacto, as estatísticas mudaram, irmãos. Quando Jesus chega, as estatísticas mudam. Amém? Então, Charles Francis Hunter, uma bênção, irmãos. Nós aprendemos muito com eles, né, através de tapes e vídeos e tudo. Lester Sumrall, também, F.F. Bosworth e a lista é longa. Os Generais de Deus, esse aqui fala da Maria Wood Ether, o famoso inglês, né, Smith Wigglesworth. Jack Cole, a Allen pôs as mãos sobre uma mulher, o livro conta que ela tinha 240 quilos, ela emagreceu mais de 90 instantaneamente. Oh, glória a Deus. Estamos precisando, né, irmãos? Não poderia o Senhor fazer isso? Ele faz, só não coloca uma placa, né? As bariátricas, a igreja bariátrica, né? Todo mundo com lencinho, balança. Campanha dos bariátricos. Não é assim que funciona. Ele faz com quem Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele pode fazer com você hoje. Nós temos orado por... Olha, se funciona para músculos dos pernas e pernas se endireitando, vai funcionar para qualquer coisa. A Francis, ela não fala no livro, mas num vídeo... Ela fala que um dos médicos, e os médicos mediam a coluna, bom, temos aqui uma obliquidade da bacia, não sei o quê. E quando eles oravam, o médico, meu Deus, isso é uma revolução, isso vai revolucionar o mundo. E o médico falou para ela, se vocês são capazes, no nome de Jesus, de fazer uma perna se endireitar, uma coluna, um joelho, e ele fala, nós sabemos que a miopia e hipermetropia, talvez tenham profissionais aqui, eu não sou da área, são músculos que precisam serem ajustados, e se você puder falar a esses músculos, que eles se ajustem, isso vai ser uma revolução. E eles, por televisão, irmãos, eles ordenaram no nome de Jesus que músculos dos olhos se endireitassem, e tal foi o número de telefonemas de pessoas livres de óculos e de estigmatismo e de várias coisas. Não limite o poder de Deus. E eu vou além, se funciona para músculos, vai funcionar para o estômago. Ei, músculos do estômago, reduza no nome de Jesus. Eu já vi pessoas tendo espasmos, irmãos, eu já vi roupa mexendo um do lado do outro. Nós recebemos um testemunho, eu não fico alardeando essas coisas. Nós recebemos um testemunho, minha esposa orou por uma irmã, ela falou que sentiu uma mão, e a expressão que ela usou, que entrou dentro dela, estacionou no estômago, e apertava o músculo. E ela falou que em um mês ela emagreceu 14 quilos. Ela comia 250 gramas, não aguentava mais. Então, irmãos, não limite o poder de Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. O Deus que criou o universo, a Via Láctea, bilhões de estrelas, as Três Marias que estão a não sei quantos milhões de distância, e Via Láctea, Andrômeda, Órion, não sei o que. Ele não pode alinhar uma perna como ele fez ontem. Não pode, ele está proibido. Nós temos um testemunho de uma irmã que ela não tinha o ovário direito, ela removeu cirurgicamente. E o Senhor curou o esquerdo, minha esposa ministrou sobre ela, e quando foi fazer o exame, o médico virou no monitor e falou, o ovário direito é um ovário mais jovem, ele é mais jovem que o esquerdo. Ele está adormecido, ele vai começar a funcionar. Temos o laudo, eu não fico alardeando, quem cura é Jesus, irmãos. Não precisamos pirata, fake, quem está fazendo é Jesus. Então, não limite o poder de Deus. Eu não sei a tua necessidade nessa noite. Se você focar no homem, você vai se decepcionar. Se você olhar para o homem, se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Mas a Bíblia diz, pondo os teus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Coisas maiores Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. E trouxe mulheres generais de Deus também. E aqui fala também da Francis, Maria Woodruff Ether, Catherine Kuhlman, a esposa do Billy Graham, Susana Wesley, Madame Gion, e a lista é longa, irmãos, é um material
que vai fazer você ir para um outro nível, né? Hoje tudo fala, né, next nível, né, level. Esse material vai levar você a um novo nível. E também nos ajuda a irmos mais longe. Ano passado nós estivemos em 4 continentes, só falta agora a Oceania, e nós estivemos recorrentemente nesses lugares, irmãos. Esse material nos impulsiona. A Emirates, ela não dá passagens aéreas, tchau, nós vamos agora dia 16 de abril para o Japão, subindo pelos Estados Unidos, irmãos, e tudo isso tem um custo. Esse material também nos alavanca, nos catapulta a irmos mais longe. Que Deus abençoe os irmãos. Marcos 6, versículo 54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Eu estou aqui na versão NVI, de Marcos 6, 54. Então, irmãos, este era a cena, este era o cenário, este era o quadro que levavam os enfermos em macas, suplicando que pudessem tocar na borda de Jesus. Aqui começou, o que nós vimos ontem aqui começou aqui, em Marcos 6. Não foi uma boa ideia que a liderança teve, pastor Daniel, pastor Eli, vamos fazer uma reunião de cura, coloca aí um banner, a cura divina. Não, começou em Jesus. Aqui começou o que nós vamos ver hoje aqui. Aqui começou o que nós vamos ver daqui a 15, 20 minutos, irmãos. Começou em Jesus, tudo começou em Jesus. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, e ele saiu operando debaixo do poder do Espírito Santo, e traziam-lhe a todo tipo de pessoas necessitadas, traziam-lhe cegos, traziam-lhe inválidos, traziam-lhe loucos. Sabe, irmãos, eu não vi ainda a plenitude do que eu gostaria de ver. Você não viu, nós não vimos ainda a plenitude do que eu gostaria. Eu gostaria de esvaziar o hospital aqui de Bauru. Eu gostaria de ver dezenas de pessoas em leitos levantando simultaneamente. Mas, irmãos, eu não vi ainda a plenitude do que eu gostaria de ver, mas eu celebro cada milagre. Eu celebro o ombro da irmã que foi curada, eu celebro o joelho que foi curado, eu celebro o coração que Deus colocou ali. Se foi curado de unha encravada, eu vou filmar, eu vou documentar. Meu Deus, está acontecendo aqui. Porque quando nós celebramos, Ele faz mais. E eu falei isso ontem. Quando nós celebramos, agora quando eu lembro na época da pandemia, né? Quero ver esvaziar o hospital de Covid. Esvaziar Covid, esvaziar. Irmãos, quem cura é Jesus. Eu não sou curandeiro, eu não vim prometer nada aqui, além da palavra de Deus. É esta palavra que nos cura. É o nome de Jesus Cristo, irmãos. Então nós celebramos, porque nós vamos ver o que os apóstolos viram. Nós vamos ver Atos dos Apóstolos. E para vermos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos viram, que Barnabé viu, Estevão viu, Ananias viu, Filipe viu, nós temos que pregar o que eles pregavam. Filipe anunciava-lhe Jesus. Nós temos que viver o nível de vida, o estilo de vida deles. Aqueles homens do passado, irmãos, eram homens esvaziados deles mesmos. John Wesley, e aqui fala da mãe de John Wesley, Susana Wesley. Nós estivemos na casa de John Wesley. Hoje é um museu lá em Londres, num lugar muito central de Londres. Ele tinha uma agenda, ele tinha uma escrivaninha, era um notebook da época, era o iPad da época, o iPhone. Se Paulo tivesse hoje, ele teria com certeza um celular turbinado, conectado com tudo. Ou você tem dúvida disso, irmãos? E teria ainda @ Saulo de Tarso, _Saulo de Tarso. Ou você tem dúvida disso? Mas você nasceu para esse tempo. E o que nós temos feito? John Wesley, nós vimos lá, ele tinha uma escrivaninha, um portátil, e tinha umas gavetinhas, ele tinha um tinteiro, e tinha uma pena, uma caneta lá, uma faca, e ele ia a cavalo, irmãos, pregou mais de 40 mil sermões, mudou a sociedade inglesa da época, e ele ia a cavalo, escrevendo os seus sermões, escrevendo os seus livros. Hoje você vai avião a jato,
Hoje você almoça, toma café num continente e janta no outro. Eu falo, Deus, o que nós temos feito? Hoje você liga de graça para qualquer, se conecta com um pedaço de plástico aqui, ó. Pense nisso, irmãos. E quando chegava o inverno, que ele não podia mais pregar, porque era muito frio, inventaram lá um negócio lá, uma almofada, um negócio lá que simulava o movimento do cavalo, e ele fazendo condicionamento físico, para não perder o condicionamento. Olha só, irmãos, ninguém parava aquele homem. Acordava 4 horas da manhã, orava até às 5, ia para a capela metodista atrás, que está lá até hoje, a igreja metodista. Abalou o mundo. Eram pessoas esvaziadas delas mesmas. Era uma agenda com uma corda de couro e ia, irmãos. Hoje nós temos os melhores recursos. O que nós estamos fazendo? Quantas pessoas precisariam estar aqui ouvindo essa palavra, trazendo uma libertação, trazendo uma cura, trazendo uma salvação? Oh, porque não cremos, irmãos. Oh, se nós soubéssemos da urgência de Deus salvar o homem das chamas do inferno eterno, nós iríamos sair batendo nas portas, nós iríamos sair clamando, irmãos. Pense nisso, não subestime um convite. Traga uma pessoa que precisa ouvir. Um convite pode mudar a vida de uma família. Amém? Você está comigo? Então, esse era a cena. E para nós vermos esse cenário, nós temos que viver o que eles viviam. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo. Então, irmãos, para nós vermos o avião decolar aqui nessa noite, nós temos que nos esvaziar. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, a começar em mim aqui na frente. Você tem noção, a responsabilidade está aqui. Você tem noção, irmãos, algo que está sendo transmitido? A palavra diz que ele sara os de coração quebrantado e ata-lhes as feridas. Como está o nosso coração nessa noite? Eu lembro de uma irmã brasileira num país, ela me emparedou no final, ela falou, por que eu não fui curada? E ela deu a resposta, ela falou, e ainda fez com a mão, eu não acredito em nada do que aconteceu aqui. E eu falei, em amor, normal. Eu falei, irmã, a irmã mesmo deu a resposta, você não acredita em nada do que aconteceu. Então, como está o nosso coração? A boa notícia é que ele tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse era o cenário, levava os enfermos, irmãos. Os acamados, que não estavam firmes, infirmum, do latim, aquele que não está firme. E suplicavam que tocasse na borda do manto dele. Depois ele chamou os discípulos 12 e transferiu o poder dele. Mateus 10:1, King James atualizada, ou alguma outra versão. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aqui começou o que ele fez ontem aqui. Aqui começou o que ele vai fazer aqui, irmãos. Não parou aqui. Esse poder continuou. Você precisa entender isso. Senão você vai achar que é fruto de uma mente afebriada, elucubração de homens. Cura, o que é isso? Jesus ainda cura, irmãos. Há uma frase, né? Milagres não se explica, né? Milagres se vive. O que nós vimos ontem aqui, irmãos, foi um alto preço. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Não foi ouro e pedras preciosas, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que nos comprou e nos resgatou da miséria, da maldição, da lei, da enfermidade e de uma perdição eterna, de um inferno eterno. Pense nisso. Ele deu poder para expulsar espíritos imundos. E eu vejo as pessoas amedrontadas, irmãos. As pessoas só falam do diabo, irmãos. Sabe, Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. A Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ou cremos nessa verdade, irmãos, que Cristo deu poder, sabe, não é nós mesmos.
Quando um guarda de trânsito, ele para, ele apita ali, para. Pode ser uma Scania, um bitrem, uma carreta enorme, que ele vai parar, irmãos. Vai parar. Não é a pessoa, mas está enrustido de autoridade. Cristo deu autoridade, e eu não estou tirando isso da cabeça, irmãos, nós estamos lendo aqui. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar doenças e males. Talvez tenham pessoas com males, eu falei ontem aqui, moléstias. E eu já vi pessoas falando, eu não vou incomodar a Deus. Quando chamarmos para você receber a cura, você vai ficar em pé no seu lugar, não é agora. Simplesmente levante, irmãos. Ah, mas tem pessoas com problema pior. Ele cura o problema pior e cura também os males. Cura o estômago, lá o ácido, sei lá. Ele cura. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Nós só vamos nos apresentar diante de Deus. E Ele vai tocar simultaneamente. Há uma expectativa nos céus aqui, irmãos. Aleluia. Para curar doenças e males. Só que não ficou neles. Ele depois mandou outros 70, Lucas 10:1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Quer dizer, já tinha mandado 70, mandou outros 70. E mandou usar diante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Depois ele transferiu para a igreja, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa palavra funciona. Onde esse evangelho é pregado, irmãos, pessoas têm recebido cura, pessoas têm recebido salvação, pessoas têm recebido o dom gratuito da vida eterna. Não importa o que fazem aí fora com o nome de Jesus. Daqui a 100 anos, se não estivermos aqui, ainda assim o nome de Jesus vai continuar operando. Essa palavra poder, alguns irmãos sabem aqui, existem muitos mestres aqui, irmãos, vem da palavra dunamis. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, Jesus fala, de mim saiu dunamis, poder. E essa palavra ela aparece quando Jesus fala que nós receberíamos poder, ou seja, o mesmo poder que emanou quando levavam enfermos e leitos e macas, que emanou de Jesus. Nós recebemos como igreja, você e eu, por isso vão acontecer coisas aqui maravilhosas. Aqui começou o que nós vamos ver aqui nos próximos minutos. Então, quando Deus começar a fazer, e nós cantamos milagre, milagre, vai chegar, quando chega, ai meu Deus, está repreendido. Ih, esse fogo estranho. Não há lugar para 2 reinos aqui, irmãos. Aleluia. Esse modelo reproduziu depois, em Atos dos Apóstolos. Não era Jesus mais caminhando na terra, mas era ele sim através do Espírito Santo. Lembra que os tocavam no manto de Jesus, não é a primeira vez nas Escrituras que você vê a unção fluindo através de panos. Levavam também para o apóstolo Paulo, Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, é apenas um exemplo, por favor, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Aqueles panos eram como baterias. A unção ela pode ser armazenada, irmãos. Há uma versão que diz que lenços e aventais eram tocados por ele. Apenas um exemplo, por favor. E eram levados às pessoas. Assim como a eletricidade ela flui através de fios, né? O poder de Deus era transmitido. Eu lembro que eu estava numa reunião e uma irmã veio à frente, sabe, não é a minha grande fé. Ela veio com um pano, uma fronha, algo assim. Ela falou, irmão, coloca as mãos aqui para eu levar para o meu filho. Irmãos, essa palavra funciona. Eu só toquei, eu segurei assim, ó. Falei, amém, mas segurei. Ela foi voando para trás, explodindo cadeira para todo lado. Eu falei, Deus, com certeza bênçãos foram ministradas. E você pode fazer isso no nome de Jesus? Porque você recebeu como igreja. Quantos são igreja do Senhor Jesus? Amém. Depois se replicou em Atos 5:14, no apóstolo Pedro, e aqui eu finalizo. O mesmo modelo, o mesmo procedimento, irmãos, o mesmo comportamento. A versão ARA de Atos 5:14.
E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. E aqui tem a chave. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Parece que estamos lendo o texto quando Jesus foi citado aqui, Marcos 6,54, quando levavam enfermos em leitos e macas. Mas aqui não era Jesus de forma corpórea, pisando no mesmo nível nosso, mas era ele através do Espírito Santo, através da vida do apóstolo Pedro. Levavam para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém e Bauru. Oh, glória a Deus. O nome de cidades que nós temos falado não está no gibi, irmãos. E eu coloco Bauru pela fé, porque eu creio nessa palavra. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, irmãos, começou nele. Ele transferiu para os 12, transferiu para os 70, transferiu para a igreja, se reproduziu em Atos dos Apóstolos. Filipe parou Samaria e as pessoas extasiadas ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 5 diz que muitos milagres, sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sabe, Deus usa mãos, irmãos. Eu estive numa igreja, que era numa casa, quando a irmã ia receber oração, o esposo dela, depois ele nos contou, fica longe deles, de mim e da minha esposa, não chega perto deles. Deixa que eu vou descobrir que pó mágico é esse que ele tem na mão, que aponta e a pessoa cai. Pó mágico, irmãos. Deus, pelas mãos dos apóstolos, operavam sinais e maravilhas. Se reproduziu em Atos. E hoje opera, irmãos, através das nossas vidas, você e eu como igreja. Brasileiros, pense nisso. Mas a unção está em cada um de nós. E essa unção tem a capacidade de operar. Tem a capacidade de tocar, levantar um enfermo que jaz numa cama. Tem a capacidade de curar, irmãos. E nós vamos clamar o nome de Jesus aqui. E creio que muitos serão tocados aqui, curados. Aleluia.